MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você. O bullying entre crianças e adolescentes é um tema que preocupa muito pais e educadores. Para se ter uma ideia, só em Curitiba, conforme levantamento do Grupo de Pesquisa Interagir, que é um grupo do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná, segundo dados desse grupo, quase 60% dos alunos da rede fundamental de ensino relataram já ter sofrido algum tipo de bullying na escola. Outros 36% dizem ter sido vítimas de agressão na internet. O problema é tão sério que em 2015 foi criado o Programa Nacional de Combate à Intimidação Sistemática, ou bullying, e foi editada também uma legislação específica, a Lei 12.185, de 6 de novembro daquele ano, que instituiu o modo como deve ser prevenido e combatido o bullying. Para falar sobre esse tema, nós recebemos hoje no programa MP no Rádio a pedagoga Ângela Cristiane Lunedo de Mendonça, que trabalha no Ministério Público do Estado do Paraná, no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança, do Adolescente e da Educação. Professora Ângela, o que é que caracteriza o bullying? Quais são as situações mais comuns de bullying? Tomás, esse é um tema realmente bastante presente no cotidiano das escolas e é uma questão que, se não for bem percebida, identificada, enfrentada, ela pode gerar questões mais graves e conflitos sérios dentro da escola, a ponto inclusive de serem reconhecidos como ato infracional. Uma das grandes dificuldades que esta lei federal, a Lei 13.185, resolveu é justamente o conceito sobre bullying, né? Então, o artigo 2º desta lei, ele caracteriza o bullying ou intimidação sistemática como a violência física ou psicológica que se dá por atos de intimidação, humilhação ou discriminação, por meio de ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos e ameaças, por qualquer meio que a pessoa utilize para fazer essa ameaça. Também os grafites depreciativos, expressões preconceituosas e isolamento consciente e premeditado. Nesse ponto, os estudos demonstram que o bullying praticado por meninos, ele é muito mais voltado às questões físicas e patrimoniais, e o bullying praticado entre meninas envolve muito mais a questão da fofoca, né, do constrangimento pelo distanciamento, pelo isolamento, e são questões que devem ser, de fato, trabalhadas com as crianças, adolescentes e famílias, porque nós estamos, por meio da educação, construindo um mundo melhor. Então, na medida em que a legislação reconhece que essas condutas geram violência, geram algum tipo de sofrimento físico, emocional para a criança e para o adolescente, é importante, é necessário e portanto, exigível pela lei que os adultos mediem essas questões. Bom, a definição é bem ampla porque o fenômeno é bastante complexo e amplo, né? Parece que, pelo que eu entendi da definição, tem que ser uma questão sistemática, repetida, de intimidação, de isolamento, entre aspas, uma espécie de perseguição à vítima. Perfeito, Tomás. De fato esta noção, né? Nós denominamos bullying, é um termo estrangeiro, mas no termo da língua portuguesa é intimidação sistemática. Então, ocasionalmente, crianças, adolescentes terem conflitos, né? É da convivência humana e é parte do papel dos adultos mediar esse crescimento. Agora, quando isso é sem motivo aparente, de maneira sistemática, isso gera sofrimento. E o Estatuto da Criança, já há 28 anos, nos traz esta condição de que criança é gente, criança é sujeito de direitos. E esses sentimentos, essas emoções, essas relações pautadas na violência, elas acabam por prejudicando esse desenvolvimento integral e prejudicando a convivência entre todos no âmbito escolar. A senhora falou da escola logo de cara.
Esse é um ambiente em que o bullying é mais frequente, a escola, ou haveria outros que mereçam ser citados? Ele pode se dar em vários ambientes, mas sem dúvida alguma, Tomás, a escola é hoje o espaço de convivência coletiva de crianças e adolescentes mais presente e oportuno nas suas rotinas, né? Não há política pública ou instituição social que fique por mais tempo com as crianças do que a escola. São 200 dias letivos ou 800 horas no ano, não é? Então, é um espaço onde essas questões se revelam. E o que é importante destacar é que não somente a vítima do bullying, mas também, né, aquele que pratica o bullying precisa de cuidados, precisa de intervenção. E o que é que devem fazer, por exemplo, as escolas para prevenir e combater o bullying? O primeiro passo é reconhecer que ele é parte do nosso cotidiano. Uma das pesquisas mais importantes que eu vi sobre bullying, isso já nos anos 2000, quando se iniciava essa discussão, foi uma pesquisa feita pela Universidade de Brasília, onde se apontava, por exemplo, as questões de maior preconceito. E foi um achado dentro dessa pesquisa a questão, por exemplo, da vestimenta. Havia uma expectativa, uma hipótese que se desse pelas questões de cor, de etnia e também de orientação sexual. E nesta pesquisa aparece o preconceito e a discriminação em razão da vestimenta, das roupas. As crianças que vinham com roupas repetidas mais de 3 vezes na semana eram discriminadas, eram consideradas muito pobres. E aí retomou toda a discussão da escola a questão da importância do uso de uniforme e desses conceitos de igualdade dentro do campo da escola. Então, o primeiro passo é enxergar o bullying, é reconhecer o bullying, e essa pesquisa feita pelo grupo da universidade é importante por isso, porque põe a escola a observar o cotidiano e as relações. A escola é um espaço de aprendizagem do conhecimento científico, mas é um espaço onde as pessoas se constroem como gente, como pessoas também, e as relações humanas são parte desse aprendizado. Professora Ângela, como é que os pais ou responsáveis podem identificar que o filho está sendo vítima de bullying ou que está sendo um dos agressores do bullying? Tem alguns sinais de alerta e como é que os pais devem tratar com isso? Bom, o principal sinal de alerta é o comportamental, especialmente as mudanças de comportamento, né? Se era uma criança muito ativa e se torna muito calada, crianças que resistem a ir à escola e que todos os dias apresentam uma queixa diferente, uma hora dói a barriga, outra hora dói a cabeça, outra hora diz que está começando a ficar gripado. Varia muito de criança para criança, mas as famílias, em tese, conhecem seus filhos e sabem dos seus comportamentos. Quando há resistência a ir à escola e quando há uma alteração naquele comportamento que era sempre identificado, esse é um sinal de alerta que deve ser observado. Mas o que nos espanta, e ao ouvir a criança, o Estatuto da Criança traz o direito da criança de ser ouvida, né? É que a criança relata que falou sobre isso com a professora, que falou sobre isso com a mãe e não foi dada a devida importância a essa escuta. Então, uma escuta acolhedora, uma escuta que permite o relato livre da criança, uma escuta que compreende e que se coloca ao lado da criança, no sentido de buscar conhecer o que está acontecendo dentro da escola e conversar com a escola como uma grande aliada nessa relação, é um grande aprendizado, porque meninos e meninas que tinham uma relação violenta, se houver uma mediação adequada dos adultos, podem resgatar, reatar essas relações. Então, as escolas têm adotado com bastante sucesso a prática de círculos restaurativos e de círculos de construção de paz, que já são orientações da própria legislação no campo da infância, no próprio SINASE, o Sistema Socioeducativo, para que não só haja uma mediação no sentido de pararem as agressões, mas uma mediação no sentido de que se coloquem no lugar do outro e desenvolvam essa sensibilidade em relação ao sofrimento do outro. Nós vivemos uma sociedade muito narcísica, em que as pessoas pensam apenas em si, e apenas uma mediação no sentido burocrático, de uma advertência ou de uma interpelação, pode não permitir o reatar do relacionamento, a construção de um relacionamento amoroso. E esses métodos de composição, né, podem ajudar nesta construção. É muito interessante. Eu me lembro de um caso que chegou ao meu conhecimento, uma criança que sofria bullying na escola e havia um agressor específico. Aí a mãe dessa criança resolveu convidar o agressor a ir passar um dia na casa.
Eles se tornaram amigos, as agressões cessaram e a mãe descobriu que aquele rapaz era vítima de violência em casa e reproduzia na escola o comportamento. Pois é, teu relato é essencial, é muito bonito e mostra a perspectiva acolhedora desta mãe. Normalmente os pais reagem com muita agressividade quando sabem que os filhos são vítimas, mas essa maturidade emocional e o pensar em estratégias que aproximem as crianças é muito importante, porque elas vão continuar certamente convivendo juntas por muitos anos ainda, ou no âmbito escolar, ou no âmbito da própria comunidade, e elas precisam ser ensinadas a superar os conflitos por meios que não sejam violentos, né? Porque senão a gente vai ter uma sociedade cada vez mais violenta. Vai reproduzindo a violência, né? E a própria lei anti-bullying diz que deve-se evitar a punição dos agressores, não é? Que deve-se preferir mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a mudança de comportamento. E essa revisitação à conduta. A responsabilização, ela é importante em casos mais graves, mas o objetivo primeiro é justamente trabalhar no âmbito da sensibilização. E para isso a própria lei fala em capacitar os docentes, as equipes pedagógicas, falando sobre isso e mediando nessas situações. E fora da escola, a gente sabe que é comum também o chamado cyberbullying, ou seja, aquele bullying feito pela internet. Como é que os pais devem prevenir para que isso não aconteça no ambiente virtual? Mesmo que seja fora da escola, Tomás, mas a partir das relações escolares, a escola deve agir. Então, eles não escreveram no computador dentro da escola, foi de suas casas, mas envolve a convivência escolar, a escola deve agir. Se não houver nenhum relacionamento no âmbito da escola, é importante que a família identifique, né, essa situação, a orientação do ponto de vista da ética, de que aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, sempre gera responsabilidade, é importante. Eu costumo dizer que os pais devem orientar os filhos, assim como muitas vezes os próprios adultos devem pensar, que a hora da raiva é a pior hora de ir para a rede social. Uma criança, um adolescente que não tem a maturidade emocional, por vezes se sente ameaçado, ou intimidado, ou amedrontado, e ele reage na rede social da mesma forma. Então, a primeira perspectiva pense nas suas emoções, perceba as suas emoções, respire, se acalme, e se houve alguma coisa na rede social que te ofendeu, converse com a mãe, converse com o pai, converse com a pessoa que você confia, para que se possa, então, tentar contatar esta pessoa também conversando com seus responsáveis, com os adultos, né, se for aí um ofensor, criança ou adolescente, e para que essa composição possa ser feita entre famílias. Quando isso não ocorre, em última instância, né, de alguma forma os adultos não assumem o seu papel, aí o próprio caminho aí da justiça, da responsabilização e da própria indenização por danos morais é possível de ser alcançada. Já temos vários julgados nesse campo. Perfeito. E a quem recorrer, digamos, a família descobre que a criança ou adolescente está sendo vítima de bullying, a quem ela deve recorrer? Primeiro, claro, tentar resolver dentro do próprio âmbito da família. Uhum. Mas se for no ambiente da escola, ela deve comunicar à escola? Deve. É uma obrigação da família comunicar à escola. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece essa articulação entre família e escola como entes responsáveis pela guarda, cuidado e educação, né, das crianças. Então, há essa obrigação. Em havendo algum tipo de omissão por parte da escola, a família pode procurar o Conselho Tutelar, que é, né, o garantidor dos direitos da criança e do adolescente. Nós temos uma legislação nova que entrou em vigor esse ano, a Lei 13.431, que prevê o bullying como uma das formas de violência psicológica. Então, os adultos que tomam conhecimento disso devem agir. E caso a escola não atenda aí as questões da família, o conselho pode ser procurado. Da mesma forma, se houver omissão por parte do conselho em relação às medidas protetivas, né, que poderiam ser aplicadas, a família pode buscar o Ministério Público da sua comarca. Perfeito. Professora Ângela, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41 3250 4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.